Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu quero continuar com você aqui no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, os versículos 4 ao versículo 11. O apóstolo Paulo havia respondido algumas perguntas. Por exemplo, como que ficaria a situação daqueles que dormem em Cristo? Como ficaria a situação daqueles que estivessem vivos por ocasião da sua vinda? E, por último, Paulo responde para eles a inquietação de seus corações, quando que essas coisas aconteceriam. Mas agora, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo, ele é quem fala. Não é mais ele respondendo aquelas perguntas, mas ele fazendo algumas colocações ou passando algumas orientações com relação ao comportamento deles, a forma que eles deveriam viver até que estas coisas acontecessem. Que coisas? À volta do Senhor. Então Paulo lembra que eles não estão em trevas, que eles são filhos da luz e que por isso deveriam não dormir como os demais que não têm esperança. Pelo contrário, eles deveriam viver de forma sóbria, deveriam viver em constante vigilância. Na verdade, esses versículos, o apóstolo Paulo está despertando neles a necessidade de uma vigilância constante. Então ele lembra que nós fomos chamados para ser luz, nós somos luz, nós somos do dia e não da noite. Então a noite representando aqueles que dormem, se dorme normalmente à noite, o dia representando aquele segmento, aquele grupo que está acordado, que está em constante vigilância. E ele fecha no versículo 11, dizendo que deveria acontecer entre os irmãos sempre uma palavra de consolo, uma palavra de edificação, uma palavra de esperança. Ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então o apóstolo, na verdade, ele está dizendo para aquela comunidade que deveria permanecer em constante vigilância pelo chamado que havia recebido e que deveria haver entre eles palavras de consolação e de edificação, e que eles, na verdade, já estavam fazendo isto. Mas a palavra dele é no sentido de que ele continue a fazer isto. Não durmam, não deixam de vigiar, não deixam de manter a esperança na volta de Cristo, não deixam de manter a esperança na ressurreição, não deixem de manter a esperança de habitar em uma nova pátria. Então o apóstolo Paulo, depois de responder a algumas perguntas, algumas inquietações dos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo lembra a necessidade de vigilância. Então, meu irmão e minha irmã, esta palavra é também para mim, é também para você. A necessidade de vigiarmos, de permanecermos em constante vigilância, porque nós somos da luz, nós somos do dia, nós somos do Senhor.